Pessoal, esse é mais um vídeo então, agora para a gente voltar, relembrar sobre como fazer o gráfico da função afim, certo? A gente tem esse primeiro exemplo aqui com a função f de x igual a menos 2x mais 1,5. O gráfico da função afim, ele é uma reta, pessoal, e como a gente conversou em aula, para definir uma reta a gente precisa apenas de dois pontos, né? Tendo dois pontos, a gente já pode traçar uma reta que passa por esses dois pontos, certo? E esses pontos vão ser quaisquer pontos que a gente escolher, certo? Lembrando que a gente escolhe o valor de x e o valor de y a gente calcula pela fórmula da função, que é essa aqui, certo? O valor de x a gente escolhe. Aqui no plano cartesiano que tem para a gente fazer esse gráfico, né, a gente tem valores de x menos 1, x0, 1, 2, 3, 4. Então a lógica é escolher um valor de x entre esses que aparecem aqui. Eu vou escolher x igual a menos 1 e x igual a 1. Então x igual a menos 1 e x igual a 1. Para cada valor de x escolhido, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular o y. Então para x menos 1, a gente vai fazer, menos 2. No lugar do x eu vou colocar o menos 1. E o resto da fórmula segue a mesma, mais 1,5. Isso aqui vai dar o quê, Menos 2 vezes menos 1, sinais iguais fica positivo, dá mais 2. Mais 2 mais 1,5, 2 reais mais 1,5 fica 3,5. Certo? Então, para x igual a 1, menos 1, a gente tem y igual a 3,5. Para x igual a 1 agora, a fórmula é a mesma, menos 2x mais 1,5, só que no lugar do x agora eu vou colocar o 1. Mais 1,5. Multiplicação aqui primeiro, sinais diferentes fica negativo, menos 2. Menos 2 mais 1,5, Tô devendo 2 reais, paguei 1,50, fiquei devendo ainda 50 centavos, que é menos 0,5, certo? Então, para o x igual a 1, a gente tem y igual a menos 0,5. No gráfico, como é que vai ficar? X igual a menos 1, y igual a 3,5. Então, aqui é o x menos 1, o y igual a 3,5, a gente vai aqui no eixo y, y igual a 2, então se aqui é y igual a 0, aqui é y igual a 2, aqui a gente tem y igual a 1 e aqui a gente tem y igual a 3. Ou seja, cada tracinho aqui dessa grade corresponde a 0,5. Então, o 3,5 está aqui. Ou seja, para o x igual a menos 1, aqui, a gente vai juntar ele com y igual a 3,5, que está aqui. E vai juntar, através dessas linhas aqui do plano cartesiano. Então, esse ponto está aqui, certo? Agora, para o x igual a 1, que está aqui, eu vou juntar ele com x igual a menos 0, com y igual a menos 0,5. Y negativo é abaixo do eixo x, certo? Então, é aqui nessa parte, de baixo do eixo x. Mesma coisa, aqui é y igual a menos 2, então aqui é y igual a menos 1, então aqui é y menos 0,5. Então, o x igual a 1, eu vou juntar, o x igual a 1, eu vou descer até o y menos 0,5. Certo? Então, aqui estão os dois pontos da função. E agora, a gente vai passar uma reta entre eles, certo? Marcando os dois pontos, a gente passa uma reta entre eles, aqui. Pronto. Esse, então, é o gráfico da função menos 2x igual a menos 2x mais 1,5, certo? Agora vamos passar para o outro exemplo, f de x igual a 2x mais 4. Como a gente vai fazer o gráfico, a mesma coisa. A gente vai precisar marcar dois pontos, e para esses dois pontos a gente vai escolher dois valores de x e vai calcular o y através da fórmula da função ali, 2,5x mais 4. O
Que valores de x eu vou escolher? Vou escolher um dos que aparecem aqui, né? A gente tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Aqui eu vou escolher o menos 2 e o 0. Então, para o x menos 2 aqui e o x igual a 0 aqui, bem em cima do eixo y, certo? Então, para x igual a menos 2, eu copio a fórmula. 2,5 vezes x mais 4, só que no lugar do x eu vou colocar o menos 2. Isso vai dar quanto, né? 2,5 vezes 2, sinais diferentes fica negativo. 2,5 vezes 2 é 2,5 mais 2,5, que é 5. Então a gente tem menos 5 mais 4. Tá devendo 5, pagou 4, ficou devendo 1. Então o resultado é menos 1. Agora para x igual a 0. Copia a fórmula, 2,5 vezes x, no lugar do x coloco 0, mais 4. Isso vai dar quanto? 2,5 vezes 0 dá 0, 0 mais 4 dá o próprio 4. Então para x igual a menos 2 a gente tem y igual a menos 1, para x igual a 0 a gente tem y igual a 4. Vamos marcar no plano cartesiano. X igual a menos 2 está aqui, y igual a menos 1. Y negativo, né? Em cima do eixo x a gente tem o y positivo, embaixo do eixo x a gente tem o y negativo. A gente vai procurar então o y menos 1. Aqui é menos 5, então se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então menos 1 é essa primeira barrinha aqui. Para x igual a 2, y igual a menos 1. Para x igual a menos 2, né? Então, o x igual a menos 2 aqui, eu vou descer só uma barrinha para juntar com y menos 1. Aí o ponto a gente marca aqui. Agora, para o x igual a 0. O x igual a 0, pessoal, ele é um ponto que fica bem em cima do eixo y. Bem aqui em cima do eixo y, x igual a 0. Então, para x igual a 0, o y deu 4, o y4 é aqui, então o ponto fica bem aqui em cima, certo? E aí agora a gente vai passar a reta, né, que passa por esses dois pontos. Daqui do x igual a 0 e y igual a 4, até o x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Vamos estender essa reta, porque a reta é infinita, né? Aumentar a espessura dela. Essa é a reta da função 2,5x mais 4, tá? O que é interessante a gente observar aqui? Vamos voltar para o exemplo anterior, né? A situação da função ser crescente ou decrescente, certo? A gente tem aqui, ó, menos 2x mais 1,5. O que acontece com o gráfico? Ele está baixando, né? Ele está indo para baixo, de cima para baixo, à medida que a gente vai da direita para a esquerda. E se a gente olhar os valores de y, à medida que o valor de x aumentou, né? X foi de menos 1 para 1, aqui aumentou, o valor de y diminuiu, certo? Isso significa então que a função ela é decrescente. X aumenta e y diminui. No gráfico vai ser esse efeito, ó, o gráfico, a reta vai estar indo para baixo, certo? Isso é uma função decrescente. Como a gente pode ver isso pela fórmula, o número que multiplica o x, ó. Se o número que multiplica o x é negativo, a gente já sabe que a função vai ser decrescente. Mas se a gente não lembrar disso, é só olhar o gráfico dela e ver que a reta está indo para baixo, então significa que ela é decrescente. Ou então pela tabela observar que à medida que o valor de x aumenta, o y diminui, né? Tudo isso significa que ela está decrescendo, o valor está diminuindo. Da mesma forma, a próxima função que a gente tinha visto, ela já é crescente, certo? Porque, ó, se a gente for olhar a reta, né, à medida que a gente vai da esquerda para a direita no x, ó, o gráfico, a reta está indo para cima, né? Então os valores, o que significa isso? A reta está subindo, significa que à medida que a gente aumenta o valor de x, aumenta o valor de y também. Então aqui é uma função crescente. O valor de y cresce, aumenta à medida que o valor de x aumenta.
como a gente pode observar na fórmula, só olhar o número que multiplica o x. Se ele é positivo, a gente já sabe que a função vai ser crescente. Então, se o número que multiplica o x é negativo, ela vai ser decrescente. A reta vai ter essa característica aqui, vai estar indo para baixo. Se o número que multiplica o x é positivo, a função vai ser crescente e vai ter essa característica aqui, a reta está indo para cima. Certo? Basicamente sobre isso. Outra coisa importante da função é o sinal dela, que aí está no outro vídeo que já estava disponível no AVA, tá, pessoal? Bons estudos!